Meus irmãos, bom dia, paz Senhor, a paz de Cristo para quem está se conectando aqui no YouTube. Pessoal, vamos para a nossa mensagem? Depois o pessoal vai entrando aí, vou deixar a mensagem salva aqui no canal. A nossa leitura, a nossa meditação nessa manhã vai estar lá no livro de Jó, capítulo 24. Nós faremos a leitura no versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. A descrição feita aqui no livro de Jó, nesse texto, vai além daquilo que é literal. Ou seja, uma descrição que aponta para algo espiritual. E ao fazer isso, Jó descreve aqui nesse texto a situação do homem, né, irmãos? A situação do homem no mundo nesses dias. E às vezes, muitas vezes, a nossa situação, né? Qual é a condição do homem? Como ele vive, como está a sua alma, qual é a sua real condição espiritual. E aqui saindo de uma esfera tão somente humana, física, né, e material, mas indo para uma esfera espiritual que é mais importante. Qual é a relação do homem com Deus? E quando nós olhamos assim, né, a primeira coisa que dá para ver é que o homem, o texto ele aponta para isso, é a nudez, né? Ou seja, sem roupa. E uma outra situação que fala é o desamparo, ou seja, sem a proteção, sem a coberta. É o que o texto mostra aqui claramente. E isso é realmente a condição humana. E é triste ver quando o homem se encontra dessa maneira, exposto pelo pecado, totalmente vulnerável aos ataques daquele que é o inimigo, né, que veio para matar, roubar e destruir. Então, o estado nu é o homem do ponto de vista espiritual, sem santificação, sem veste de salvação, né, sem uma relação com Deus, uma relação... Por que eu digo uma relação? Quando Adão estava nu no Éden, ele tenta ali, junto com Eva, eles tentam fazer de folhas as vestes, mas quando o Senhor vem, eles estavam escondidos e o Senhor tem com eles aquele diálogo e Deus ele provê para eles, né? Deus vai prover uma vestimenta que é a partir da pele de um animal, né? Então a vestimenta ali, o animal foi morto para que aquela veste ela viesse a cobrir, a pele dele viesse a cobrir a nudez, o pecado, a vergonha de Adão e Eva. Então o nu está sem salvação, é literalmente sem salvação, não tem para onde ir. Adão e Eva, na condição que eles estavam sem salvação. Ali já tem uma tipologia do sacrifício de Jesus, do sangue que seria derramado, né, e da salvação que seria proporcionada através do sacrifício. Talvez a primeira tipologia na Bíblia, talvez não, com certeza. Então o nu é essa condição. E aqui, irmãos, quando se fala de pecado, só basta você estar vivo para poder estar em pecado, né? Ou estar pecando, porque somos pecadores. Essa é a nossa condição, essa é a nossa condição humana, né? Desde a queda do homem no Éden. Então, a primeira situação é essa, nu. Só que, aí que tem a grande questão, né? O Senhor, ele é o provedor, ele é aquele que traz para nós as vestes da salvação, como ele proveu ali para Adão e Eva. Então, um homem que tem uma relação com Deus, enquanto eles estavam escondidos, eles não tiveram a possibilidade de cobrir a sua nudez da forma que deveriam, né? Com a expiação do pecado. Mas quando eles voltaram à presença, Deus não se preocupou ali o que vocês fizeram? Deus não se preocupou com o pecado. Quem conta o pecado para Deus foi Adão e Eva. Foi Adão. Deus, ele pergunta, ele queria saber onde Adão e Eva estavam, qual era a posição deles, qual era o lugar que eles estavam. Isso para Deus talvez fosse o mais importante, a relação. Porque essa relação ela tinha sido quebrada. Porque quando essa relação é restabelecida, o perdão do pecado é uma consequência. Uma consequência. Então, Adão, onde está? Deus não perguntou, Adão, o que você fez? E aí quando eles vêm, a relação, a intimidade era restabelecida, aí o Senhor Deus vem e age ali de maneira a prover para eles uma vestimenta ideal. Então a condição do homem, como diz o texto aqui de Jó, ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. É essa condição de nu. A noite é o momento espiritual que a gente vive. É o momento... O que é a noite, senão a ausência de luz? O que é a noite, senão insegurança, senão incertezas e os temores, né? Hoje, a noite para nós é como o dia. Tem a luz, né? Tem lâmpada, tem um monte de coisa aí para poder iluminar, né? Luz de LED. Mas naquela época, a noite era cercada de inseguranças.
A noite falava do momento do dia, né? Daquele dia, que era um momento de insegurança, de incerteza. Quando a noite ela começava, quando o sol ele começava a se pôr ali por volta das 6 horas, às 18 horas, claro que num outro horário que eles contavam, né? A cidade, elas eram fechadas. Ninguém podia entrar e nem sair da cidade, porque era um período perigoso. Era um momento sombrio, era um momento de insegurança, um momento... E a noite espiritual é o que a gente vive hoje em dia. É um momento difícil, é um momento onde as pessoas estão cercadas de angústias, de depressão, de síndromes, e isso tudo vem por causa do momento difícil que nós estamos vivendo. Se não fosse o Senhor a abreviá-los, né? De fato, os anos e os dias passam tão rápido, né? A gente tem essa percepção, mas é um momento de trevas. As trevas estão caindo sobre o mundo. E o texto diz, o homem, ele anda nu, ele não tem com o que se vestir no período da noite, nem tendo ele coberta contra o frio. Então, não só a noite, mas a frieza espiritual que existe hoje no mundo. Além das trevas, a frieza, o frio, ele inibe, ele bloqueia as ações vitais do corpo. A frieza espiritual, ela inibe a vida do crente, tira a fé, tira a esperança, tira o temor, passa a não crer mais naquilo que Deus fala, nas revelações, na palavra de Deus, nas promessas. E é uma situação irreversível, até que chega a morte espiritual. Então é essa a questão, né? Essa é a grande questão da frieza espiritual, da falta de coberta. Hoje o homem não tem a cobertura, ele não tem a roupa que fala das vestes da salvação, não tem a roupa que fala do projeto da salvação, e o homem não tem a coberta que fala do Espírito Santo, que é aquele que nos dá a cobertura espiritual, que é o Deus que habita em nós. Tem até um livro, né? O Deus esquecido, o esquecido Deus. É o Espírito Santo, que é o Deus que habita em nós, é o Deus que faz em nós morada, que aquece o nosso coração, que nos dá toda a condição para que venhamos a viver uma vida diante do Senhor. Olha, Deus sempre vai providenciar. Ele sempre tem interesse em providenciar para o homem essas vestes e essa coberta. Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, vos enviarei o meu Espírito. Então ele tem a coberta para aquecer no frio. Ele tem, que é o Espírito Santo, que ele quer derramar sobre a tua vida, minha irmã, sobre a tua vida, meu irmão. Ele tem a roupa, que é o projeto da salvação, a identidade, porque hoje se vive um cristianismo onde se fala muito de muitas coisas, mas se vive pouco uma identidade bíblica. É até uma contradição, né? A gente vê hoje as pessoas, os discípulos de um carpinteiro que não tinha nada, com roupas que o carpinteiro certamente não usaria, com relógios que dá para poder comprar a mobília 2, 3 vezes da casa de todos os membros da igreja. Então, assim, é uma contradição. É um cristianismo que ele distorce daquilo que a palavra fala. Não estou aqui demonizando os bens, nada disso, mas distorce completamente daquilo que a palavra fala. Então, hoje, se vive esse evangelho sem identidade. E às vezes, irmãos, nas lutas, nas dificuldades que passamos, às vezes a coisa está tão difícil que a gente perde essa identidade. Que a gente perde a fé, que a gente perde a comunhão, que a gente perde, sabe, aquela essência que a gente tinha no Senhor. Isso acontece mesmo, tá? Isso acontece. Às vezes a gente, de tanto lutar, de tanto passar pela mesma situação, uma situação que cansa e vai cansando, chega um ponto em que os valores foram perdidos, em que a identidade foi perdida, em que a pessoa já não tem mais força, não tem mais condições, né, de combater. Aí entra o frio, né? O frio espiritual. O que é o frio senão essa impossibilidade, essa vida travada, essa frieza onde parece que Deus não fala, parece que nunca é Deus falando, parece que Deus não se importa, você não sente mais a presença de Deus, não sente mais Deus na sua vida. E Ele não quer isso para você. Ele não quer. Onde estás? É hora de voltar para o centro da vontade dEle. E a vontade dEle começa com a comunhão, né? A intimidade, a oração. Alan, não consigo orar. Ora 1 minuto. Esse é um mantra, entre aspas, né, que eu criei para mim mesmo. Se eu não tenho condições de orar por horas, eu vou orar pelo menos 1 minuto. Se eu não tenho condições de ler o Antigo Testamento inteiro, um livro inteiro, eu vou ler pelo menos um capítulo. Faça isso.
Você não tem condições de consagrar um jejum de horas? Pelo menos durante uma horinha eu vou consagrar, vou orar ali, vou buscar o Senhor. Faça isso. Eu tenho certeza. Quando você sair daquela posição, né, de se esconder da presença de Deus como Adão e Eva e entrar na presença dele novamente e dizer: Senhor, eu estou aqui. Tem um louvor da harpa cristã muito antigo que diz: eu venho como estou. Senhor, eu estou aqui, eu venho como estou. Eu venho cansado, ferido, mas eu venho como estou. Eu venho sem fé, eu venho com a frieza espiritual tomando conta do meu coração, mas eu venho como estou. E aí, meu irmão, minha irmã, você vai ser acolhida pelo Senhor. As vestes da salvação para o grande banquete, né? E coberta contra o frio, a coberta do Espírito Santo, a cobertura do Espírito Santo, o abrigo espiritual tão necessário para que você consiga passar por essa dificuldade, por essa adversidade. Tá bom? Que Deus seja vestes de salvação, que nos dê a coberta, né? A cobertura do Espírito Santo, para que seja uma semana repleta de bênçãos e de vitórias